Beleza, gente. Vamos continuar, né? Vamos continuar as nossas ligações químicas. Nós já estudamos as ligações iônicas, que são aquelas ligações que acontecem entre um metal e um ametal, né? Com doação e recepção de elétrons. Vimos também as ligações covalentes, que acontecem pelo compartilhamento de elétrons, quando ambos os átomos da ligação querem ganhar elétrons, né? Então eles compartilham seus elétrons. E agora a gente vai estudar um outro tipo, outra categoria de ligação covalente, chamada de ligação covalente dativa ou ligação covalente coordenada. Pois bem, saibam que se apenas um dos átomos contribuir com os dois elétrons do par, a ligação então terá esse nome, tá? Covalente dativa ou coordenada. Nós aprendemos que as ligações covalentes, elas acontecem entre ametais, e aí cada átomo da ligação, cada átomo, né, que vai fazer a ligação, entra com um dos elétrons, tá certo? Então, no compartilhamento de elétrons, eu tenho um elétron vindo de um átomo e um elétron vindo do outro átomo. Na ligação covalente dativa, meus amigos, os dois elétrons da ligação partem do mesmo átomo. Então vamos lá, vamos mostrar o exemplo de ligação covalente dativa. Ó. Então vamos mostrar a ligação dativa inicialmente na molécula do dióxido de enxofre, que é o SO2. Esse cara, ele é extremamente nocivo, tá, para a natureza, porque ele é emitido na queima de combustíveis fósseis, e esse SO2 ele vai vir a partir de reações de oxidação e hidratação, ele vai se transformar em ácido sulfúrico e vai causar a famosa chuva ácida. Mas enfim. Então olha só a molécula de SO2, onde os átomos de oxigênio e enxofre possuem 6 elétrons na camada de valência, tá? Tanto enxofre quanto oxigênio, se você fizer a distribuição eletrônica de Linus Pauling, vocês vão ver que eles possuem ambos, né? 6 elétrons na camada de valência. E quem tem 6 quer ir para 8, quer ganhar 2. Então vamos começar a montar a molécula de SO2. O S com 6 elétrons, ok? O oxigênio também com 6 elétrons. Então eles vão compartilhar para ir para 8, ó. Então compartilhou, né? Esses 4 elétrons do centro aí, eles contam tanto para o enxofre quanto para o oxigênio. Aí que tá, quem chegou em 8 elétrons estabilizou. Quem tem 8 elétrons não quer mais fazer ligações químicas, concordam? Só que a molécula é SO2. E aí só tem um do S e um do O. E aí eu vou ter que colocar mais um do O. E o oxigênio tem 6 elétrons. Mas o enxofre, que é o átomo central, já se encontra com 8. São os 6 azuizinhos dele, mais os 2 branquinhos que ele compartilhou com o oxigênio. Então é agora que vem a ligação dativa. O átomo central, ele que é o enxofre, que já tem 8 elétrons, ele vai oferecer 2 elétrons dele para compartilhar com esse novo oxigênio que apareceu. Dessa forma aqui, ó. Olha lá. Então agora, os 2 elétrons do enxofre continuam sendo do enxofre. Ele continua tendo 8 elétrons, tá certo? E o oxigênio da esquerda, que tinha 6, ele pode contar também com esses 2 elétrons agora que o enxofre ofereceu. Então essa é a ligação covalente dativa. É uma ligação onde um átomo que já tem 8 elétrons, ele compartilha 2 elétrons com um cara que ainda tem 6. Essa é a fórmula eletrônica, né? Lembrando que essas bolinhas aí representam elétrons. A fórmula estrutural, vamos a ela. Então eu tenho entre os dois, o átomo de enxofre e de oxigênio da direita, eu tenho 2 ligações. Então, tá aí, ó, 2 tracinhos representando as 2 ligações do S com O. E a esquerda teve a ligação dativa. A ligação dativa pode ser representada com uma seta, ou poderia ser representada simplesmente como um traço comum, como um bastão comum, tá? Essa fórmula chama-se fórmula estrutural. E a fórmula molecular, que é a representação de fato da molécula, SO2. Beleza? Pois bem, seguindo as nossas ideias, nós aprendemos na semana passada, no início, né, dessa aula de hoje,
sobre a regra do octeto. A gente falava, se o cara está mais perto de 0 elétrons, leva ele para 0. Se o cara está mais perto de 8, leva ele para 8, não é isso? Então, se o cara tem na camada de valência 7 elétrons, ele quer ganhar 1 para ir para 8. Agora, se o cara tem 2 elétrons na camada de valência, ele quer ir para 0, porque você vai levar ele para 0 ou 8, vai ver onde ele está mais próximo. Então, se o cara tem 2 elétrons, ele vai para 0, perde 2 elétrons. Essa é a regra do octeto, 0, 8. Agora, vamos a algumas espécies que não seguem a regra do octeto, que são exceções à regra do octeto. Hoje são conhecidos compostos que não obedecem à regra do octeto. Átomos que ficam estáveis com menos de 8 elétrons na camada de valência. Vamos lá. Também tem que ficar com mais. Então, primeiro os que ficam com menos de 8. O berílio, por exemplo, meus queridos, ele é da família 2A. Ele tem 2 elétrons na camada de valência. Ele não deveria ir para 0? Pois bem, ele vai... Olha, ele compartilha um elétron com hidrogênio e compartilha seu outro elétron com hidrogênio. Então, na verdade, ele faz uma ligação de compartilhamento. Ele vai para 4 elétrons. Então, ele não foi nem para 0 e nem para 8. Ou seja, ele não seguiu a regra do octeto ao se estabilizar. O berílio é 1, tá? Aqui as fórmulas estruturais e... Olha lá, a fórmula estrutural de traço, né? E a fórmula molecular que não representou, que é o BeH2. Então, o berílio, como eu havia dito, fica estável com 4 elétrons na camada de valência. Outro cara que fica estável com menos de 8 elétrons na camada de valência. O boro. O boro é da família 13 ou 3A. O boro tem 3 elétrons na camada de valência. Ele deveria ir para 0, não é? Na verdade, ele vai para 6. Olha só. Então, ó, o flúor tinha 7 bolinhas azuis. Quando ele compartilhou com o boro, ele foi para 8. Mais um flúor, que tinha 7 bolinhas azuis, mais um boro 8, mais um do boro 8, e mais um flúor. Porém, o boro é um ametal. O boro tem 3 e não vai para 0. Ele compartilha os elétrons com o flúor. Então, ele vai para 6 elétrons. Ele tem 3 pares com 2 elétrons cada, em onde ele fez as ligações. A fórmula estrutural está aí, à direita. Então, como eu havia dito, o boro é um cara que tinha 3 elétrons e ficou estável com 6 elétrons na camada de valência. Agora, átomos que ficam estáveis com mais de 8 elétrons na camada de valência, crianças. Um exemplo, o enxofre. O enxofre é da família 16, ele tem 6 elétrons. Quem tem 6 deve ir para 8, deveria ganhar 2. Mas olha o que vai acontecer com o enxofre. Ele faz uma molécula com 6 compartilhamentos com flúor. Então, ele tinha 6, ó. Compartilhou, foi para 7. Compartilhou, foi para 8. Compartilhou, foi para 9. Compartilhou, foi para 10. E 11 e 12. Então, SF6, né, é uma molécula que tem, então, 6 ligantes para o átomo de enxofre. E ele tem 12 elétrons na camada de valência. Então, mais um exemplo que não segue a regra do octeto. E um último exemplo, então, para a gente, né, de não seguir a regra do octeto, seria para o átomo de fósforo, tá? O fósforo é da família 15, o fósforo tem 5 elétrons da camada de valência, e o cara que tem 5, ele deveria ganhar só 3. Mas olha o que acontece. Ele compartilha 1, ele tinha 5, foi para 6. Compartilha de novo, foi para 7. Compartilha de novo, 8. E 9 e 10, tá? Cada cloro aí tá indo para 8 elétrons, né, galera? Cada cloro tinha 7. Quando ele faz uma ligação, ele chega em 8, tá bom? E o fósforo que tinha 5, ele fez 5 ligações, então ele ganhou mais 5 elétrons no compartilhamento. Ele chegou a 10 elétrons. A fórmula estrutural, então, cada ligação química é representada por um traço, tá aí as ligações químicas, correto? O fósforo ficou estável, então, com 10 elétrons na camada de valência, tá certo? Então, a ideia que nós temos é, bem, tirando as exceções, devemos levar um átomo a possuir a camada de valência com 8 elétrons. Só que, de forma mais reduzida, você vai levar o cara para 0 ou para 8. Se ele está mais perto de 0, ele vai para 0. Se ele está mais perto de 8, ele vai para 8. Beleza?
A ligação covalente dativa ou coordenada acontece quando um cara já tem 8 elétrons e existe um cara que ainda tem 6 na vizinhança dele. Ele pega 2 elétrons dele e compartilha com esse cara que ainda tinha 6. E ainda salvo algumas exceções que não seguem a regra do octeto. Beleza, meus amigos? Lista de exercícios. Manda brasa, estou à disposição de vocês, queridos.